Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e se tem jogo do Santos, é claro que antes da bola rolar tem pré-jogo aqui no nosso canal e você provavelmente está vendo esse vídeo na manhã de sábado. E hoje nós vamos falar de Santos Sport, ou melhor, Sport Santos. A bola rola às 6h30 da tarde, ou para alguns 6h30 da noite, na Ilha do Retiro, e tá aí na tela. É o duelo dos desesperados. O Sport, que busca a primeira vitória no campeonato, enfrenta um Santos cada vez mais em crise, que já vem de 2 derrotas consecutivas. E para falar tudo sobre esse jogo que você acompanha com transmissão exclusiva do Premier, eu tenho a honra e o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso canal o meu amigo virtual, não o conheço pessoalmente ainda, mas ele que já participou do nosso canal, já participei do canal dele, é o meu amigo que está aqui na tela, o Drayton Madeira, o comentarista de primeira. Seja bem-vindo, meu amigo, satisfação falar contigo mais uma vez, seja bem-vindo ao canal. Satisfação é minha, André. É sempre um prazer inenarrável falar com uma pessoa da sua qualidade, da sua humildade, sinceridade e o profissionalismo. A gente falar aqui desse jogo desesperado do esporte não é nem desesperado. Para mim, o esporte já foi, mas a gente vai falar isso aí. Tem que ganhar um jogo, está tentando ganhar um jogo, né, o esporte, mas a situação é catastrófica. Pois é, bom, antes de mais nada, gente, pedir para você, primeiro, se inscreva no canal do Drayton, tá bom? Cara, gente boa, faz um excelente trabalho. Hoje estamos gravando aqui na tarde dessa sexta-feira, já já ele entra em live no canal dele, então ele tá sempre com uma programação lá, se inscreva. Você que é novo por aqui, você torcedor do esporte, você santista, se inscreva, deixe o seu like, arrisque um palpite, escalhe o seu Santos ideal, enfim, todo aquele ritual que vocês já sabem. E bom, meu amigo, vamos lá, Drayton. O Sport busca a primeira vitória no campeonato e o torcedor santista, olha, vou te falar uma coisa antes de te perguntar. O torcedor santista está sentindo o cheiro de que o Santos vai dar a primeira vitória para o Sport. Isso porque o Santos tem feito algumas benfeitorias, se é que você me entende, no Campeonato Brasileiro. O Santos deu a primeira vitória para o São Paulo, o Santos deu a primeira vitória para o Grêmio, o Santos permitiu que o Corinthians fizesse o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro sem sofrer gols, e o Santos, mais recentemente, concedeu a primeira vitória ao Internacional de Porto Alegre como visitante. Agora enfrenta um Sport, que empatou na última rodada, vai em busca da primeira vitória. Eu vou te perguntar o seguinte: como é que está o clima aí? Eu vi que já tem mais de 20 mil ingressos vendidos. Eu vi que a torcida do Sport está se mobilizando para provocar o Neymar, com máscara da Bruna Marquezine, cartaz de que o Neymar nunca vai ser bola de ouro. A torcida do Sport, além da provocação, está confiante de que a primeira vitória no campeonato pode vir? Olha, André, essa questão da provocação, sinceramente, eu acho isso de uma, como diz meu amigo Wellington Araújo, a gente tem uma expressão aqui no Nordeste, a gente chama de tabaco disse, sabe? O cara abestalhado, literalmente, aquele cara, sabe? O cara fazer um negócio desse tem nada a ver, cara. Isso aí vai por parte pessoal do cara para provocar. E negócio de não é bola de ouro. Agora a gente sabe que torcedor tem gente de todo tipo, né? De torcedor. O torcedor, aquele certo do esporte mesmo está fazendo isso. O Wellington Araújo, que é um dos grandes jornalistas daqui, amigo meu particular, detonou mesmo. O Wellington usou a expressão nordestina, que a gente é do interior, e no interior tem mais essas expressões, mas vai acontecer isso mesmo, sabe que é máscara e tudo para provocar. Questão, a Ilha do Retiro já está, não tem ingresso mais, né? A ilha hoje tem uma capacidade de 26.325, se salvo não me engano. Essa questão de corpo de bombeiro já dá para botar uns 35 mil, que é a capacidade da ilha. A ilha já teve jogos com 50 mil, né? Mas o estádio vai estar lotado, até a tampa da chaleira mesmo, não tem mais ingresso. Né? Por tudo, porque literalmente, apesar da situação do Santos e a do Sport, o Neymar é atração, né? E muitos vão para ver o Neymar mesmo, independente de provocação, não. O Neymar ainda é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e ele é atração onde chega. Então vai estar lotado o estádio e a torcida do Sport está esperançosa mesmo em uma vitória do Sport em cima do Santos, porque o Santos é esse time gigante, que é o Santos, todo mundo sabe do respeito que eu tenho pelo Santos. Agora, a situação não é boa nem para o Santos, nem para o Sport, só que o Sport está tentando, né? Foi prejudicado no último jogo aí que você viu com vitória, 2 pênaltis claríssimos, né? Que não foi dado. O Sport é um dos times mais prejudicados no campeonato. E a situação não ajuda muito ainda, mas o time, assim, a torcida está esperançosa de o Sport ganhar os 3 pontos, com todo respeito ao clube do Santos, mas a gente tem que jogar para ganhar com todo mundo, como sempre foi a história do Sport. Só que o Sport hoje não faz medo a ninguém, esse é o problema.
Uhum. E me fala uma coisa, Drayton. Eu sei que quando recentemente o Sport trocou de treinador, saiu o Antônio Oliveira, que teve uma passagem relâmpago, e voltou o Daniel Paulista, que tem uma história no clube. O Sport jogava com linha de 3 zagueiros e eu vi agora que é uma espécie de 4-3-3, abandonaram o esquema com 3 zagueiros. Melhorou o time, já fazendo a transição para a gente falar de provável escalação. O time está melhor ou não? A única coisa que a torcida queria do Sport era um time jogar com raça, né? E o time mudou o aspecto no último jogo mesmo. Os caras não desistiram, apesar de tudo adverso. E o time realmente fazia essa linha de 3, não literalmente com 3 zagueiros. O Rivera, que é um volante, né? O Rivera voltava e ficava centralizado ali, fazendo essa linha de 3 para os laterais saírem espetados, né? Pelas pontas. Um 3-4-3, um 3-5-2, e essa variação dentro de campo. O futebol muda muito nesse estilo. Só que não dava certo. Entendeu? Porque quando você faz essa linha de 3, você tem que ter laterais com muita qualidade. Você sabe muito bem disso. Laterais que avancem, que voltem com qualidade, e os volantes têm que estar perfeito na marcação. E não cabia. Agora o Sport sim está fazendo uma linha de 3 no ataque, né? Com o Derek, que veio contestado pela troca do Antônio Carlos, não, do Carlos Alberto. Mas o Derek, a torcida está se agradando, está se entregando muito, se movimenta bem, e às vezes ele faz a função de centroavante também. O Sport jogando o Mateuzinho, né, caindo pela esquerda, e o Lucas Lima pela direita, o Lucas Lima não, e o Barleta pela direita, está fazendo essa linha de ataque no 4-4-2, às vezes 4-3-3, e o time está variando bastante. No último jogo, o Mateuzinho entrou muito bem, já tinha entrado no jogo com o Botafogo, e a pressão danada para que o Lucas Lima saia do time, né? Porque literalmente a torcida do Sport não aguenta mais o Lucas Lima. Tem uma minoria que ainda gosta, mas você conhece muito bem a história do Lucas Lima, parece que ele começa se entregando demais, depois ele não quer mais, parece que quando renova o contrato, quer mais nada. Aconteceu isso no Peixe, em várias equipes disseram a mesma coisa. Então, não está rendendo, atrasa, deixa o time lento, e Mateuzinho, que jogou no América, um jogador muito rápido, está entrando no time e está dando mobilidade. Esperamos que o Sport entre com ele de titular desta feita, né? Porque ele cai lá para o ataque também quando precisa, e o Sport está tentando fazer isso. Agora, realmente, a linha de 3 não funcionou no Sport, e agora esse 4-3-3 está dando mais ímpeto ao time do Sport. Muito bem, olha pessoal, você que está assistindo esse vídeo, primeiro peço para que você deixe seu like se ainda não o fez, e é importante só posicionar vocês. Eu e o Drayton estamos gravando agora 4h30 da tarde, o Santos treinou de manhã e está embarcando para o local do jogo, tá? E eu vou botar aqui já já o campinho, né? O pessoal sabe que aqui o nosso canal é o canal do campinho, com as prováveis escalações. Eu vou até pedir para o Drayton me ajudar. Eu vi uma provável escalação do Sport, mas o nosso amigo aqui, nosso convidado, acabou de dizer que tem uma pressão por parte da torcida para haver mudanças no time do Sport. Então, se do momento em que nós estamos gravando esse vídeo, 4h30 da sexta, até o momento que você está vendo esse vídeo, na manhã de sábado, houver alguma mudança nas escalações dos dois times, saibam que nós não temos, né, Drayton, bola de cristal para saber os times que vão a campo. Mas a ideia aqui é a gente debater, falar um pouco sobre as duas equipes, certo? Dito isso, me permita aqui, meu amigo, botar na tela o nosso campinho, e aí você vai me ajudar a escalar o Sport. Eu botei aqui no nosso aplicativo o time que eu vi numa reportagem aí da imprensa nordestina. Eu vou começar pelo Santos, que treinou hoje pela manhã, segundo reportagem do Globo Esporte, com essa escalação. A única dúvida é se joga o Escobar, que foi muito mal contra o Internacional, ou se joga o Igor Vinícius. No mais, o Tomás Rincon, que cumpriu suspensão, volta ao time, e o Santos não terá o atacante Guilherme, que tem uma lesão no tornozelo, não joga. O Santos também não terá o zagueiro Gil, que conseguiu a proeza de tomar um cartão no banco de reservas, estava pendurado e está fora. E o Santos também não terá o William Arão, que está com problema na panturrilha direita. Em contrapartida, o recém-anunciado atacante Gustavo Cabageiro está relacionado, só que o Santos ainda aguarda a publicação do seu nome no BID, coisa que não ocorreu até o momento em que eu e o Drayton estamos gravando. Mesmo assim, a provável escalação é Brazão, Escobar ou Igor Vinícius, João Basso, Luan Pérez e Souza. Rincon, Zé Rafael e Neymar na meia, o que eu discordo. Barreal na ponta esquerda, Roleiser na ponta direita, o que eu também discordo. E na frente, o David Washington. E agora eu vou pedir a ajuda do nosso convidado. O Sport provável é esse aqui, Drayton. Kaique França, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, o Derek, o Barleta e o Inácio Ramírez. É por aí que o Sport deve entrar em campo?
Essa é a escalação que vem sendo feita já, né? Agora, a pressão da torcida do Sport é que nos 2 jogos, e principalmente nesse último, como eu disse, o Mateuzinho, ele entrasse aí na meia. Só que o Daniel está tendo o costume de tirar o Ramires, que ele ainda não se achou no Sport, e puxar o Derek Lacerda para essa questão de centroavante, e ele coloca o Mateuzinho. Aí o Mateuzinho vai fazer, aí ele inverte às vezes com o Barleta vai para a esquerda e o Mateuzinho vai para a direita, ou vice-versa. Às vezes o Mateuzinho fica na esquerda também. Pode deixar ele na esquerda aí no lugar do Derek, e o Derek faz a função de centroavante, o que tem acontecido nos 2 últimos jogos. Né? Ele fez muitas mudanças mesmo. Colocou o Atencio depois também no segundo tempo. Ele transforma num 4-4-2, aquele 4-4-2 falso, né? Que fica com 2 meias, o Atencio entra também, ele tira um dos volantes, geralmente o Zé Lucas, aí coloca o Atencio no segundo tempo, se não estiver dando resultado, né? Aí ele coloca o Atencio, aí fica com 2 meias, e o Mateuzinho vai fazer essa função pela esquerda, caindo pela esquerda, e o Barleta pela direita, e às vezes invertem os dois. Mas é provável que isso aconteça em uma situação que o Sport não esteja conseguindo fazer gol, entendeu? Aí ele deve fazer essa alteração, de tirar o Inácio, colocar o Derek de centroavante e o Mateuzinho pela esquerda. Então fica um trio de ataque, Mateuzinho, o Barleta pela direita e o Derek de centroavante, porque o Derek, ele tem essa função também, que ele veio do Cuiabá assim. Agora ele sai mais da área, não é feito o Ramires, que ele é aquele centroavante de área mesmo, brigador, trombador. O Derek vem de fora e tá chutando bem de fora da área, né? Então isso aconteceu. E no último estágio ele tirou lá o Lucas Lima, que parece que o Lucas Lima é concursado no Sport. Ele não pode sair do Sport, é brincadeira. A torcida já não aguenta mais. É um jogador que deixa o time lento, entendeu? A mesma coisa era o Sérgio Oliveira, que agora, além de estar fora, se machucou. Aquele velho migué, a gente sabe, né? Machucou, ganhando muita grana, e é situação. Mas o provável time é esse que você escalou perfeitamente mesmo aí. Que eu acho que o Daniel não vai fazer muita mudança, que tem aquele lance, né, de, não perdeu o elenco e tal, mas a torcida quer, literalmente, a saída do Lucas Lima do time. Muito bem. Agora, vamos lá. Para o torcedor santista, eu vou te explicar, Drayton, por que eu, André, discordo do Neymar na meia e do Rollaser aberto pela direita. O Neymar na meia, porque o Neymar é um cara genial, é craque, mas nunca voltará a ser o que era antes. Ele não tem a explosão. Então, às vezes, ele pega a bola aqui, no meio de campo, ou muitas vezes ele vem buscar essa bola antes do meio e não tem mais aquela explosão para driblar. Ele até faz uma ou outra finta, mas aí ele logo é desarmado. Então, aqui ele fica mais fácil de ser batido. E o Rollaser aberto é porque quando o Santos não tem a bola, se o lateral esquerdo é bastante ofensivo, no esquema do nosso treinador, os pontas precisam baixar e o Rollaser não marca nem consulta, né? Como a gente diz aqui em São Paulo, e fica muito. Ele se sacrifica e deixa de jogar perto de onde ele rende. Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é: o Karius, ele tem fama de ser ambidestro, né? Ele joga pela esquerda, mas também tem um pé direito bom. Ele ataca mais que o Matheus Alexandre, os dois laterais são mais equilibrados. O Karius vai obrigar o Rollaser a voltar para marcar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para você responder na sequência, é: essa dupla aqui, Zé Lucas e Rivera, tem pegada? É aquele jogo mais físico? Vai dificultar a vida do Neymar jogando como meia? Sim, principalmente o Rivera. Só salientar, eu esqueci de uma coisa: o goleiro não deve ser o Kaique França, né? O goleiro deve voltar a ser o goleiro que veio do Vitória, eita, fugiu, o Gabriel Vasconcelos, porque ele saiu do jogo porque era goleiro do Vitória, mas deve ser ele. Mas, apesar de Kaique jogou muito bem, é muito contestado pela torcida, mas deve ser o Gabriel Vasconcelos, o goleiro. Essa pergunta com relação, sim, o Rivera é um volante de muita pegada, desarma muito, volante muito forte, e o Zé Lucas está indo para essa linha. Só que o Zé Lucas, ele faz o homem, o segundo homem do ataque lá no meio de campo, né? Só que nesse jogo passado ele marcou muito, e a atenção com o Neymar vai ser muito grande, porque não pode deixar o Neymar. Ele pode não estar numa fase boa, mas é um jogador de muita habilidade, de muita qualidade, e de uma hora para outra ele desmancha, faz uma jogada de craque, habilidoso como ele é, pode fazer um golaço ou deixar alguém na cara do gol. Agora, os dois volantes do Sport, eles têm muita qualidade na marcação, principalmente o Rivera desarma demais. O Karius e o Matheus Alexandre são os pontos fracos do Sport. Dois laterais fraquíssimos, o Karius jogou até bem na segunda divisão, mas não está bem. Ele é ambidestro, às vezes pode ser até que
Tem essa mudança também do Cariús ir para a direita, no lugar do Matheus Alexandre, que é contestado, e botar o menino que veio aí do Santos, que é o Kevson, né? Isso. Mas não pode, né? Eu acho que é questão contratual, né? Seria uma dessas opções. Mas deve ser essa formação mesmo. Os laterais do Sport, eles não fazem medo a ninguém, tá? Não marcam bem. O Matheus Alexandre dá muito espaço. É o ponto fraco do Sport mesmo. Os volantes têm que fazer uma cobertura dobrada mesmo. Por isso que eu acho que os dois volantes não vão sair muito. Eles vão ficar muito incumbidos de fazer o segundo homem na marcação após o combate dos laterais, ou vice-versa. Então, o ponto fraco dos laterais é do Sport. Cariús muito fraco na marcação, e o Matheus Alexandre. São laterais que têm um físico muito bom, correm muito, sabe? Mas estão deixando a desejar demais. Esse aí é o calcanhar de Aquiles do Sport mesmo, o ponto vulnerável. Então, professor Kleber Xavier, dica grátis para o senhor, hein, professor? Neymar de falso 9 para fugir do Rivera e do Zé Lucas, Roleiser na meia, bota o Robinho em cima do Cariús. Aí, nosso convidado está dizendo que os laterais são o ponto fraco. Bota o moleque para jogar, partir para cima, ir para o mano a mano. É importante, vamos variar, vamos mudar um pouco esse jeito de jogar previsível do Santos. E, Drayton, para a gente fechar aqui, você falou agora da vulnerabilidade do esporte, os laterais, falou um pouco da parte defensiva, do jogo físico dos volantes. O que o torcedor santista tem que se preocupar? Qual que é o ponto forte do esporte? Alguém vai dizer, pô, André, você está perguntando isso para um cara que cobre um time que não ganhou nenhum jogo? Tudo bem, pode parecer uma pergunta estúpida, mas o Santos também não é uma Brastemp toda, não é verdade? Estamos na zona de rebaixamento e toda a precaução é válida. Sim. Qual que é o ponto forte do esporte? Com o que o Santos tem que se preocupar para não perder do esporte nesse sábado? O esporte, vou ser bem sincero, André, o esporte não tem um ponto forte ainda. Porque foram muitas mudanças. Agora que, a partir desse último jogo, o time criou bastante jogadas, mas também foi com um adversário que não é um parâmetro muito grande, que é o Vitória, né? O Vitória, com todo respeito, a torcida do Colossal, que é uma torcida gigante, seria o meu time se eu não torcesse para o Sport, todo mundo sabe disso, eu faço questão de dizer isso, tá? Mas também não é parâmetro, é o Carille lá, é um time que joga na retranca e tal. E o Sport não tem um ponto forte, não tem. O Sport tem muita velocidade com Barleta, mas é um jogador que corre, eu digo que corre errado, corre de cabeça baixa, erra muito. Até agora a gente não tem. Pode dizer, poxa, Dredd, como é que você diz que não tem? Tanto é que o ataque do Sport é o pior ataque do campeonato, é um ataque ineficiente. O Sport está começando o campeonato para ele agora. Tá? Eu vou ser bem sincero. Agora, se o Mateuzinho entrar, o Sport vai ficar muito rápido pelas extremas, porque Barleta com a velocidade de um lado e o Derek centralizado ou o próprio Ramires recebendo bola, mas o Sport não tem. Eu acho que o ponto mais forte do Sport nesse jogo vai ser a pressão que vai ser exercida pela torcida do Sport. Né? Se o Sport conseguir ir para cima e abrir o placar, vai complicar para o time do Santos, porque não sei se você já veio na Ilha do Retiro, mas o barulho é ensurdecedor da Ilha do Retiro. Quem já teve o prazer de entrar no estádio sabe que é uma pressão dos estádios mais hostis que existe para você entrar. É ensurdecedor mesmo. A torcida do Sport não para um minuto. É o ponto forte do Sport, é a sua torcida. Porque dentro de campo, André, sinceramente, assim, a gente, como você fez a pergunta, nós torcemos para as nossas equipes, mas temos a obrigação de falar a verdade e ser sincero e analisar tática e tecnicamente. O Sport tem uma equipe muito fraca, entendeu? Está se recuperando, talvez com essas mudanças aí o time vá ganhando um pouco e possa sair dessa situação incômoda. Se você me perguntar, Drayton, o Sport sai da zona do rebaixamento? Eu acho que não, eu tenho quase certeza, não tenho certeza, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, mas futebol é pouco provável que o Sport saia da zona de rebaixamento. Agora, o Sport conseguindo o êxito em cima do Santos, vai dar moral para outro jogo que é com o Bahia e dar uma moral para tentar sair, mas o Sport não tem pontos fortes, tá? O Sport vai tentar ter intensidade como teve no último jogo contra o Vitória. Pelo menos nesses dois últimos jogos o Sport está jogando com intensidade. Então você acha que o Sport vem para cima com tudo ou vai dar bola para o Santos para sair no contra-ataque? Não, o Sport vai para cima do Santos. O Sport não tem o hábito, mesmo jogando nos últimos anos mal, o Sport não tem o hábito de ser um time reativo. A história do Sport fala por si. É um time que sempre, todo mundo sabe, vou jogar na Ilha do Retiro, a probabilidade de você perder é 90%, jogando com o Sport, quando o Sport estava com um time bom. Jogando com um time ruim, todo mundo hoje está ganhando do Sport. Né? Infelizmente. Mas, outrora era diferente. O Sport, ele vai, porque a torcida não vai aceitar o time ficar atrás.
E não é costume do Daniel Paulista fazer isso, né? Daniel, ele é cauteloso, mas o Sport procura um toque de bola, um time que toca muita bola, agora sem efetividade. O problema é esse, o Sport não achou aquele cara que empurre a bola para redes aí, por exemplo, tem menino do Mirassol que tá aí, que 3 jogos, 3 gols, né? Não sei onde acharam o menino aí. 3 jogos, 3 gols, né? Entendeu? Então, as equipes precisam de jogadores assim. E o Sport, ele vai ter intensidade sim. Eu não espero um time diferente disso, não. Então o Santos vai dar a bola para o Sport e vai sair no contra-ataque. Foi dessa única forma que o Santos fez algo de minimamente razoável nos últimos jogos. Quando tem que propor uma tragédia, um deserto de ideias. Quando tem o contra-ataque, o Santos ganhou do Vitória, o Santos ganhou do Fortaleza e o Santos ganhou do Flamengo. Será que vai ganhar dessa forma do Sport? Descobriremos a partir das 6h30 da tarde deste sábado. Meu amigo Drayton, muitíssimo obrigado pela sua presença. Digo e repito, é sempre um prazer tê-lo aqui. Você que foi a primeira pessoa que eu conheci do YouTube que me abriu as portas para falar do Santos em outro canal, e eu sou muito grato a isso. Então, por isso que você está aqui participando mais uma vez e já está convidado para voltar no retorno, que os nossos times estejam numa condição melhor. Obrigado, boa sorte no jogo, que vença o melhor e conte sempre aqui com esse canal, meu amigo. A recíproca é a mesma, né, André? Você é um cara que a gente se conheceu aqui online. Hoje, ontem, né, a gente faz ponte entre outros canais. É muito importante esse encaixe, essa simbiose, digamos assim, né? Essa coisa ficando sinótica, se encaixando, amizade, fazendo amizade e falando a verdade. E eu digo sempre, a torcida do esporte, eu digo, olha, só vem para o meu canal pessoas sérias. Eu peço sempre que se inscreva no canal dos amigos, peço à torcida do esporte também que se inscreva no canal do André, que é um canal qualificadíssimo, e a gente vai levando isso daí para o futebol, fazendo amizade, que vença sempre o melhor dentro de campo, vamos ter paz nos estádios, e que tenha brincadeira, que tenha zoação, que tenha gozação. Isso é a graça do futebol. Eu tenho 50 anos, André, eu cresci com essa graça do futebol. Hoje o futebol está muito cheio de mimimi e descambando para outras vertentes que não vale a pena. Mas essa satisfação é minha por completo, André. Obrigado, Drayton. Obrigado a todo mundo que assistiu. Quem não deixou o like tá perdendo tempo, hein? Olha que vídeo bacana. Se inscreva se for novo por aqui. Mesmo sendo torcedor do Leão, você é sempre bem-vindo aqui nesse canal. E você que é santista, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Amanhã, quando acabar o jogo, corre para o canal, vem participar da nossa live. Um abraço e até mais. Tamo junto.